Sábado passado, 18 de abril, foi celebrado no Brasil o Dia Nacional do Espiritismo, instituído oficialmente pela Lei 14.354 de 2022. A data homenageia o lançamento do Livro dos Espíritos, obra organizada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857 em Paris, e que completou, nesta data, 169 anos de seu lançamento. Obra que deu início à codificação espírita, de vez que a partir dela surgiram as demais. E é claro que essa data não podia passar sem um registro do programa Jesus e Nós. Para conversar sobre essa obra tão importante para o movimento espírita, convidamos o companheiro de ideal espírita e colaborador do nosso canal, Fabiano de Carvalho Moraes, diretamente de Brasília. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Mais uma vez é um grande prazer a gente participar desse importante trabalho, né, do Seis Cristo, mais uma vez num ambiente virtual, né, alcançando um público que já é cativo, que já gosta, que já está habituado, e como é bom e importante a gente falar de uma obra que é o Livro dos Espíritos, né? Nesse desafio que é o século XXI. E será que ele está atualizado? Será que ele está respondendo às nossas indagações, né? A essas situações que acontecem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso para ver a que conclusões a gente chega. Nós vamos justamente falar sobre essa atualidade do Livro dos Espíritos, porque ele permanece entre os livros mais vendidos e lidos no Brasil, né? No topo, acima de outras obras de Kardec mesmo e das psicografias de Chico. Então, a gente já vai começando perguntando para você, Fabiano, para você nos dizer o que faz que esse Livro dos Espíritos, apesar de estar com 169 anos de lançado, ainda ser um dos livros mais vendidos e mais lidos no Brasil. É um jovem senhor, né? 169 anos de idade. Sim. Quando a gente compara aí com outras doutrinas, com outros livros da humanidade que sempre trabalharam essa questão da espiritualidade, porque isso não é uma coisa de hoje, então ele é um jovem senhor, né, que chega aí para dar sua contribuição, e é uma contribuição muito importante, porque quando a gente observa, né, essas crises ambientais, esses conflitos sociais, essa ansiedade coletiva, os avanços tecnológicos que estão tão grandes, né, a gente às vezes se pergunta se tem espaço para a gente indagar, né, quem somos, né, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, né? Ou se isso realmente, no momento atual, essas perguntas realmente têm que ser feitas, né, com essa situação toda. A gente observa que essas crises globais, quando elas surgem, a gente está vendo aí mais particularmente esse conflito atual, Estados Unidos, Irã, Israel, Líbano, né? Esses conflitos globais mostram a nossa fragilidade. Eles mostram que, apesar de serem 2, 3, 4 nações que estão envolvidas diretamente, quanto todos nós não somos afetados no nosso dia a dia, né? E aí também podemos fazer essa pergunta, então qual é o sentido de tudo isso? E eis que surge, né, em 1857, essa obra codificada por Allan Kardec, né, que quando a gente observa e a gente lê e estuda, né, atentamente a sua obra, a gente observa que ele não é só um marco histórico, ele não é só mais uma resposta a um movimento cíclico e que foi uma coisa que chegou e teve o seu fim e acabou, não. Allan Kardec, ele trouxe uma forma, um sistema investigativo, podemos dizer assim, dessa realidade espiritual, né? Essa metodologia que ele utilizou de escrever o livro faz com que a gente tenha essa participação, né? O leitor, ele passa a ser alguém ativo nessa leitura, né? Ele não é simplesmente um espectador que vai folheando. Então, essa metodologia de Allan Kardec de escrever com forma de perguntas e respostas é exatamente para trazer as pessoas, né, trazer o público para se interessar nessa questão. Então, é um pensamento que ele continua dialogando, né, com as inquietações mais profundas da humanidade. Né? Se a gente lê uma pergunta, por exemplo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, a gente discute isso entre linhas filosóficas, científicas, religiosas, mas
discutindo algo que numa resposta que é tão objetiva, e ela poderia já de alguma forma trazer para nós um acalento, porque quando ele pergunta o que é Deus, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, a gente já tem uma resposta que nos dá assim um certo conforto e consolo. Opa, tem uma inteligência que cuida de tudo isso. Então, logicamente que os desdobramentos que vão vir, a gente sabe que isso decorre da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, né? Então, ele não se apresenta como um relicário do passado, é uma obra que conversa com o tempo, ela oferece uma arquitetura de pensamento, é algo que o ser humano tem que buscar nessa obra, entender exatamente essas perguntas: quem eu sou, por que estou aqui, para onde vou, né? Então, essa eu acredito que seja exatamente uma necessidade que criou-se, né, da perenidade dessa obra, e isso explicaria o porquê que ela é tão vendida hoje, principalmente no Brasil, né? O Brasil, a gente pode considerar ele como um celeiro de exportação hoje do espiritismo, dada hoje as informações que a gente tem, por exemplo, da obra do Chico Xavier, da psicografia de Chico Xavier, da instrução do espírito Humberto de Campos, que é Brasil, né, pátria do Evangelho e coração do mundo. Quando você entende o porquê que nosso país tem tantos espíritos com todas essas situações, mas estou falando especificamente do Brasil, mas quando a gente estuda o espiritismo, em especial o livro dos espíritos, a gente vai ver uma conjuntura maior. Mas é ciente de que o Brasil tem um papel importante na evolução espiritual, é tão importante quanto a gente buscar essa obra do Livro dos Espíritos para compreender o porquê desse movimento, qual a razão desse movimento de almas, por que colocar tudo aqui, né? A gente, às vezes, nas discussões populares, se tem várias anedotas a respeito disso, e as pessoas nem têm ideia das verdades que estão falando, né, com relação a isso. Então, o livro, ele traz essa questão. E ela é importante também nesse ponto, de que esses temas, Deus, alma, vida após a morte, justiça, sofrimento, são temas universais, são temas relacionados à humanidade. Eles não pertencem a uma época, eles não pertencem a uma cultura específica. Então, o livro dos Espíritos, da forma como ele é escrito, de perguntas e respostas, ele permite que, com qualquer formação acadêmica ou não, as pessoas possam dialogar com essas verdades, né? Eu digo verdades porque a gente que abraçou, né? Mas para quem não tem o livro dos Espíritos como essa referência, aqui está um contexto que a gente coloca para se buscar entender, né, essa lógica com que Kardec organizou esse livro, e, e eu acredito que seja exatamente dentro dessa metodologia, das abordagens que ele traz, que ele é esse sucesso de vendas, né, mas que não se pense, não é, aqui não pensando pelo lado mercadológico, mas da importância dessa expansão, dessa divulgação dessa obra no Brasil como um todo. E a gente sabe, Fabiano, que ainda é um livro desconhecido de muitas pessoas, né? Ou desconhecido, ou que as pessoas relutam em ler, têm receio de ler. Eu, particularmente, eu conheço pessoas que vieram conhecer o Livro dos Espíritos depois de muita luta, porque tiveram acesso antes, mas rejeitaram, né? E aí o que a gente percebe é que justamente essas questões permanecem, essas dúvidas, esses questionamentos, eles permanecem. São os mesmos daquela época que Kardec elaborou a codificação, a injustiça, o sofrimento coletivo, tudo isso estão presentes em nossa sociedade, geram muitos questionamentos, muitas dúvidas, porque acham que Deus não está vendo, ou Deus não é justo, coisa dessa natureza, né? E aí vamos para a nossa segunda pergunta, né? De que forma os conceitos de reencarnação e causa e efeito trazidos na obra ajudam a compreender situações contemporâneas, como essas injustiças aparentes, sofrimentos coletivos? É interessante, né, que essa universalidade que o conhecimento espírita, como a gente trouxe assim nessa fala introdutória, é de se questionar. Então, que ferramentas, vamos dizer assim, o espiritismo ele
naturalmente, quando a gente falar de espiritismo aqui na fala, entendamos o Livro dos Espíritos, né, como esse marco inicial. Que ferramentas ele traz, que conceitos que ele coloca para nós, né? E aí a gente, acho que a forma mais, essa é uma resposta que todo espírita tem, e quando ele é indagado em alguma situação, olha, a reencarnação explica, né? Mas essa é uma resposta que, apesar de ser simples na sua colocação, mas ela é uma questão que traz, em associação com a lei de causa e efeito, um entendimento de que a vida ela não está num ponto específico, ou seja, a nossa existência ela não é esse ponto agora, o Fabiano agora, a Dora aqui agora, né? Você que está acompanhando. Ela não é um ponto específico, ela é com essas duas ferramentas, Kardec nos trouxe um entendimento da espiritualidade que a vida ela é um processo, e ele é um processo de evolução. E essa evolução, ela precisa o quê? De um aprendizado. Então, todas as nossas existências, especialmente a partir do momento que deixamos de ser um princípio espiritual para tornarmos espíritos, ou seja, os seres pensantes que raciocinamos, a gente naturalmente gera aí algumas visões que são diferentes e que levam, inclusive, a essas diferenças sociais. Os espíritos nos colocam, especialmente lá na lei de sociedade, que essas diferenças que a gente encontra, elas são posicionamentos nossos, né? Porque a nossa criação, ela foi simples e ignorante. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorante. Então, isso mostra uma questão de ética e moral muito ampla da parte do Criador. Ele não deu privilégios a ninguém. Ele colocou todos dentro de uma condição em que, naturalmente, o esforço vai fazendo com que a gente vai nos amoldando. Então, essas questões de sofrimentos, conflitos, guerras, e até mesmo nos campos mais específicos, esse processo que é a reencarnação e a lei de causa e efeito nos mostrando o que é a vida, vai nos colocando não agora como uma vivência aleatória ou o acaso, mas com nos trazendo um grau de responsabilidade que hoje é muito discutido. Olha como a gente ouve muitos especialistas aí na área de psicologia, de terapia, de gestão de recursos humanos, de gestão de negócios, né? Quando estão falando nas pessoas dentro das organizações, dentro dos conflitos especificamente, está falando de responsabilidade. E o Espiritismo trabalhou isso, vem trabalhando isso lá na codificação desde 1857. Então, essa questão da reencarnação e a questão da lei de causa e efeito faz com que a gente enxergue a vida como um processo. Então, eu hoje estou vivendo. O que eu faço para me ser melhor hoje? Para daqui a 10 anos? Para na próxima encarnação? Eu tenho que buscar um mapa, eu tenho que buscar uma bússola. Então, o Livro dos Espíritos, ele vem nesse sentido, não como um livro somente religioso, ele não é um livro dogmático, mas nós podemos dizer que ele é um mapa filosófico, ele é um mapa, está dizendo para nós o que nós temos que ir, por onde é que temos que caminhar, que atitudes nós temos que ter, né? E sempre colocando isso nessa baila da responsabilidade, porque se eu dou causa, há um efeito, né? Se eu promovo uma ação, há uma reação. Tudo na mesma proporção, podemos dizer assim, na mesma força em que a gente gera. Então, essa questão dessa resposta que nós podemos ter, a reencarnação e a lei de causa e efeito é uma resposta muito clara para nós, mas ela deve ser vista e estudada no Livro dos Espíritos, porque há vários desdobramentos dentro da obra que vão nos colocando a par de muitas situações. Eu costumo brincar nas conversas e dizer, quando alguém pergunta sobre essa obra, eu digo assim, talvez, se um dia que você lê de cabo a rabo, eu acredito que depois você vai me dizer assim, em algum momento eu fiz uma pergunta como aquela. Eu me perguntei sobre isso. Não talvez daquela mesma forma literal, mas na intenção com que Kardec colocou, a gente vai dizer, eu já fiz essa pergunta, olha, e tem essa resposta aqui. Às vezes é uma resposta que a gente estava buscando há tanto tempo, e o livro nos traz essa reflexão, nos ajuda a entendermos isso. E então essas duas ferramentas, podemos dizer assim, em que ele trabalha, a reencarnação, a lei de causa e efeito, ela nos ajuda a ter essa visão, né, melhor da vida,
não como um ponto, mas como um processo. Eu já ouvi pessoas que desconhecem completamente qualquer informação da doutrina espírita dizer que, sabe, eu acho que na encarnação passada eu fui uma pessoa muito má, porque é tanta coisa ruim que acontece na minha vida, e essa pessoa tinha acabado de dizer para mim que não acreditava em reencarnação. E aí eu disse para ela, mas você acabou de dizer que não acredita em reencarnação. Ela disse, pois é, mas não tem outra justificativa. Eu digo, bom, então não vamos questionar, você já está se questionando, né? Você falou aí na lei de sociedade, e nós temos aí, na terceira parte dessa obra, que por sinal é a parte que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, né? Inclusive, nós fizemos uma série de programas, né, Fabiana? Acho que os 104 Fizemos. programas sobre as leis morais É, estão lá no nosso canal Doras Virtual no YouTube, justamente porque é nessa terceira parte os espíritos abordam justamente essas leis morais universais, leis desconhecidas de muita gente, de muitos de nós, né? E como é que essas leis podem ser aplicadas diante dos desafios atuais, como essa desigualdade social, violência, crises emocionais? e é interessante, Dora, porque a gente está falando de causa e efeito e reencarnação. Então, as leis naturais chegam, podemos dizer assim, imediatamente como um fator de resposta e orientação, né? A gente vive esses momentos aí de polarização no mundo, essa questão de crises emocionais. A gente está vendo aí a Organização Mundial da Saúde fazendo levantamentos importantes quanto à questão da saúde emocional, psicológica, né? E o Brasil tem se apresentado num quadro muito crítico, muito difícil, e a gente, como diz assim, não precisa nem ler a OMS, basta a gente botar o pé fora de casa ou ao despertar, dependendo do seu ambiente aí, como você está vivendo, né? A gente tem essa visão. Mas eu acho que a questão das leis, e eu vou falar aqui um pouquinho assim mais específico da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que ela é colocada, como ela é discutida, é a última lei que é discutida, mas Kardec traz ela com uma grande importância, né? Porque quando você fala de justiça, a nossa justiça humana, isso eu ouvi também muito do Haroldo, ele fala isso. Isso é engraçado que eu tinha ouvido isso do Haroldo, tinha ouvido isso na academia também, né, em discussões na universidade, que quando você fala em justiça, você fala em dar ao outro, né? Em dar àquela pessoa o que é justo, o que ela merece, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando você fala de uma questão de homicídio, né, o que que uma mãe quer, o que que um pai quer, o que que um marido que perdeu aquele cônjuge, perdeu aquele pai, a mãe nessa condição, ele quer aquela pessoa de volta. A justiça dos homens não é capaz de trazer a pessoa de volta. Então, nesse sentido, entra aí a questão da reencarnação como uma forma de um reencontro, não na forma atual da família. E aí a gente já vê isso quando a gente entende esse processo da vida como um processo, já um certo consolo, um acalento. Não quer dizer que isso aquilo afaste a tristeza, que afaste a decepção, né, a saudade daquele ser. Não é dizendo isso, né? Mas o fato de você saber que haverá um reencontro, isso acalma. E quando você fala em amor, nós estamos falando não algo passivo, um sentimentalismo, mas o amor como uma força que une, que gera conexão. Isso é importante a gente entender que é isso que ele vai trazer. E a caridade é exatamente o que? Esse amor que é um movimento, que eu faço bem. Por isso que quando Jesus é indagado, desculpe, Jesus é indagado não, quando Kardec indaga a espiritualidade, qual era o sentido da palavra caridade que Jesus usava, era o perdão das ofensas, era a benevolência para com todos e a indulgência com as faltas. Então, era uma promoção de justiça, de amor e de caridade ao mesmo tempo. Porque você entender que quando Jesus disse que ele pergunta assim: você não sabe quantos cabelos existem na sua cabeça, e o Criador sabe. Você não é capaz da sua vontade própria de elevar um côvado da sua estatura. Então, se nós não podemos com tantas coisas, e o Criador é que organiza isso de uma forma, vamos dizer assim, organiza isso de uma forma com justiça, com amor e com caridade, isso nos faz lembrar da reencarnação, da lei de causa e efeito. Lembrando, leis morais não vieram justificar as injustiças,
mas nos trazer uma orientação. Então, quando a gente observa que eu passo a vivenciar essas leis, elas são processos operacionais. Elas não são simplesmente letras para a gente conhecer e dizer como elas são bonitas, não. Elas são para pôr em prática. E, obviamente, que para a gente pôr em prática, a gente vai romper com o nosso passado, com aquilo que a gente traz, e eu não vou dizer que é algo que foi aqui ou agora, não. A gente, às vezes, adquiriu hábitos milenares e que a gente ainda não conseguiu romper. Mas a gente está se trabalhando, porque os espíritos nos deixam claramente que cada encarnação, olha que coisa, cada encarnação ela é melhor do que a anterior, né? Aí você vai perguntar para uma pessoa, para uma família, ou para uma pessoa que nasceu em condições físicas, que ela não depende dela só para se movimentar, ou que às vezes ela nem sequer se comunica, como são os casos aí que a gente vê. O que você explica que Deus é justo, é amoroso e é bom numa situação como essa? A gente precisa buscar essas respostas nas ferramentas da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, no sentido de responsabilidade, e de saber que aquele momento para aquele espírito é o melhor para ele. Então, essa questão das leis, ela, das leis morais, elas traz um senso de caridade muito mais ampliado, muito mais. Ela passa desde até da gente fazer um silêncio em certas situações. A gente está sendo caridoso, né? A gente está sabendo amar, a gente está sendo justo, né? Mas também a gente pode, quando fala da questão do trabalho, ela é importante a lei do trabalho, porque se eu estou falando de evolução, eu preciso o quê? Eu preciso realizar atividades, eu preciso me debruçar em experiências. E aí o Espiritismo veio nos trazer uma informação importante da espiritualidade sobre o trabalho, que não é somente o trabalho que gera o pão de cada dia, é toda ocupação útil. Então, ocupação útil, útil no sentido da lei de justiça, amor e caridade. O útil no sentido de lei de sociedade, que a gente, como ser gregário, precisa saber conviver. E então a gente está sendo levado a uma moral que nos permita termos, num primeiro momento, como a espiritualidade diz, saber se suportar para a gente aprender a amar, a entender esse amor como conexão, né? Então as leis morais são esses processos operacionais, né? A gente colocar, tem um mosquitinho que ele está querendo aprender aqui, mas eu já disse para ele, fica no cantinho aqui, que se você ficar passando no meio, vai tirar a concentração, né? Então as leis morais trazem esse importante, eu não vou dizer apelo, porque elas estão em nós, mas o livro dos Espíritos, nesse ponto, é importante para que a gente consiga ter esse entendimento desse importante instrumento que Deus colocou. Porque quando a gente fala de lei, são 10 leis. E lá no Antigo Testamento, o que é que nós temos? 10 leis. São o quê? Desdobramentos daquela instrução que foi dada daquela forma que a gente era possível compreender. Então, por isso que aqueles 10 mandamentos que estão escritos, que Moisés escreveu, eles são válidos. E o Espiritismo trouxe, vamos dizer assim, detalhando-os de forma mais clara, obviamente que não trazendo tudo, mas trazendo para que a gente, aquele estímulo, para a gente, nas épocas em que estamos vivendo e que vamos viver, a gente compreender melhor a nossa existência e fazer dela o melhor possível, né? Eu falei que eu gosto do livro, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, porque realmente as leis morais assim mais direto para a nossa vida, né? Para a nossa vivência, para a nossa experiência, nossa melhoria, nossa transformação moral, espiritual, por tudo isso. Mas o livro em si, ele traz temas assim muito atuais. Quando a gente se debruça sobre ele, a gente percebe isso. E aí eu pergunto, Fabiano, nesse mundo que está cada vez mais tecnológico, mais acelerado, de que forma esse livro dos Espíritos pode nos ajudar a entender a nossa responsabilidade pessoal com a natureza e com o planeta? Olha, a gente está encarnado, né? E aí a gente vai olhar para nós, olha, estamos encarnados e estamos em um mundo. Se nós estamos falando de um processo, né, de mudança, de evolução, que tem o conhecimento e que nos vai levar a uma moral perfeita, um entendimento pleno,
nós temos que saber valorizar o lugar que nós estamos. Então, a gente está em um planeta, significa que nós precisamos saber explorá-lo, mas não de forma predatória, não trazendo algumas coisas em que a gente já tem aí visto uma degradação do ambiente, que tem trazido consequências graves, que tem impedido, inclusive, de haver uma divisão adequada, né, com relação ao uso da terra, né, de uma forma mais harmônica. Então, quando a gente está falando dessa questão do planeta, o Livro dos Espíritos, já lá em 1857, já trazia um conceito de sustentabilidade que hoje a gente está evidenciando muito grande, né? Saber cuidar do planeta, saber viver. Né? A gente já discutiu, e aí, Dora, lembrando da questão dos nossos estudos, das leis morais, eu lembro que uma vez eu comentei com você assim, quando a gente vê um espírito muito enfático em uma determinada área, né, em um determinado ponto, normalmente ele errou muito naquilo, né, naquela situação. E aí ele, sabendo disso, ele quando reencarna, ele traz isso de uma forma em que ele, quando está em contato com a situação, ele é como se instalasse, né, a consciência dizendo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar isso. Então, normalmente ele é muito efusivo. Só que muitas vezes ele acaba perdendo um equilíbrio. A sua intenção, a sua busca, ela tem um sentido. Mas quando ele não consegue dar parcimônia, quando ele não consegue dar a calma necessária, seguir certos ritos, certas etapas, ele acaba provocando situações desastrosas. Né? E aí eu dei um exemplo disso, daquelas pessoas com relação à questão da preservação das florestas. Né? Às vezes as pessoas elas não entendem que quando você está defendendo, você não pode se igualar àquele que está agredindo, em todos os sentidos, né? Mas você colocar de forma clara a importância e, naturalmente, usar os mecanismos legais para você fazer. Mas você pode dizer assim, mas os mecanismos legais do homem apoiam essa situação. Não vamos nos esquecer, e aí o Livro dos Espíritos nos coloca isso muito claro, né? Dentro desse conceito de sustentabilidade, não vamos nos esquecer que o Criador está atento, que os espíritos bons que trabalham na harmonização do planeta, que conduzem as nossas almas aqui, eles estão atentos. Então, mesmo que a gente cometa essas barbáries que nós temos cometido ao longo do tempo, fazendo mau uso dos mecanismos, das criações sociais que foram criadas com uma boa intenção, mas a gente acaba fazendo mau uso delas, que Deus está atento. E que esse mal que é produzido, aqueles que assim o fazem, naturalmente vão ter que responder. Mas nós devemos fazer o uso legal e correto, sermos incansáveis nesse processo de melhora. Mas não podemos fazer o olho por olho, o dente por dente, né? Então, esse é um ponto importante. Então, dentro desse conceito de ecologia, a gente pode falar na ecologia espiritual, em que estamos reunidos num orbe para nós evoluirmos. Então, o que o Fabiano faz aqui no Brasil, ele tem um aspecto proporcional, tem uma consequência proporcional do que acontece lá no Japão, do que acontece lá na Rússia, do que acontece lá no Irã. Então, você imagina quantos pensamentos, por exemplo, que se unem nesses processos de violência. E aí a gente ainda vê esse processo de guerra. Mas quantos pensamentos bons também não se unem e a gente vê sendo materializados hospitais, obras sociais em lugares que muitas vezes pessoas não têm coragem de ir, mas aqueles que têm coragem são apoiados de alguma forma para que aquele esforço deles em ajudar pessoas em situações muito difíceis, né, ele se concretize. Então, nós precisamos dar mais ênfase nessa linha, porque a gente tem esse senso de responsabilidade, e isso, cuidar das pessoas, também é cuidar da ecologia do planeta. Então, a ecologia espiritual, nesse sentido, nós estamos ligados, conectados por essa força que a gente chama de amor, né? E isso nós também estamos ligados por uma lei que é de justiça, e que devemos também nos colocarmos na ponta, lá na frente, para exercitarmos a caridade. A segunda parte desse livro, ela foi muito importante, tem sido muito importante para nós, por sinal, gerou a segunda obra, né, o Livro dos Médiuns, que traz muita informação com relação à mediunidade, porque, assim, no passado, a figura do médium, as comunicações espirituais, elas eram tidas, assim, como manifestações demoníacas, né?
Eu lembro que eu era criança, eu tinha muito medo de médium, de pessoas incorporando, porque se dizia que ela era o demônio, e tem muita religião que ainda hoje acredita assim, né? Mas aí eu te pergunto, a comunicação com os espíritos, tendo esse tema central na obra, né? Principalmente depois que ela é desmembrada dos médiuns, ela continua sendo compreendida do mesmo jeito hoje, ou ela já dialoga com a ciência e a espiritualidade no século XXI? Ah, já dialoga, sim, já dialoga. Eu acho que e esse é um tema assim fascinante e controverso, né? Porque é, em termos de religião, de quantidade, a gente quando faz uma pesquisa, nós temos aí podemos dizer assim, 3 a 4 grandes religiões. Seria o catolicismo, né, o islamismo e, salvo engano, acho que o budismo. Não sei se é essa a sequência, mas cada um com seus livros, né, cada um com seus textos. Mas a gente ouve muito da parte dos cristãos, e aí que tem gente que diz que o espírito não é, mas tudo bem, fica quieto aí, fica só um segredo de nós. A gente é cristão sim, tá? Mas não espalha para ninguém, não. A gente é cristão também. De falar que a Bíblia proíbe, olha, a Bíblia está lá proibindo, Moisés proibiu o diálogo e tudo, PDPP, parapapá, né? E aí a gente fala assim, olha, a primeira questão que a gente que desperta, assim, quando a gente entra nessa discussão, é dizer o seguinte, ninguém proíbe aquilo que não existe, né? Pois Porque às é. vezes a pessoa usa isso como esse argumento de que é proibido para dizer que inexiste. Então, é diferente. Você não proíbe uma coisa que não existe. Se Moisés proibiu, é porque existia, né? Naquele momento. Só que a gente sabe que a forma como elas eram realizadas não era algo que para aquela missão que ele tinha, para aquele propósito, estava agregando. Mas o fenômeno, ele acontece. Então, o Livro dos Espíritos, né, Kardec, ele traz uma visão que não é mística, que também não é dogmática, mas ele entrou no campo da pesquisa. Ele, quando teve contato com o fenômeno, ele passou a indagar, como é isso? O que está acontecendo? Como é que essa mesa está virando? Como é que isso está acontecendo? Então, ele passou a pesquisar. É por isso que Kardec, ele pesquisou, ele contraditou, ele separou, ele viu o que é que convergia, ele afastava as contradições, para concluir essa obra do Livro dos Espíritos e, naturalmente, os desdobramentos que viriam, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, né? E a Gênese, para nos mostrar que ele já aplicava um método científico dentro desse campo filosófico. E hoje nós temos aí a ciência já buscando compreender esse fenômeno, né, com as experiências de quase morte, né, que a gente tem visto, a ciência tentando explicar essa questão do, da questão, como é que a gente fala, gente? Da conexão mental, da telepatia, né? Se isso é físico, se não é físico, o processo mediúnico, ele é real, acontece. Tá? Então, assim, hoje nós temos a ciência se desdobrando. Quando, na época de Kardec, ela afastava para ele. Que conversa é essa, né? E hoje a gente já vê a ciência dialogando. Né? E eu sempre gosto de trazer esse caso, vai ser repetitivo em algumas gravações, que era um médico que ele era um dos críticos ferrenhos dessa questão da experiência de quase morte, como a medicina chama, né? Dos relatos dos pacientes que viam as cirurgias, que saíram do corpo, que narraram eventos que, quando aconteceram, eles estavam no hospital, né, em estado de coma no momento da cirurgia, até que ele passa por um processo de um adoecimento e a espiritualidade, vem cá, vamos conversar. Você está usando sua inteligência, não é para isso. É para isso aqui. Deixa eu te lembrar o que é. E ele vem e escreve um livro com todas as experiências dele, né? E a gente observa que ele, ninguém entendeu nada. Como assim? Esse cara não estava dizendo que isso não existia, agora está dizendo que existe, né? Então você imagina que todos nós temos esses momentos de Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. A gente envereda por uma área, dizendo que não existe, de repente vem a luz do Cristo, dá aquele momento de cegueira, e a gente tem a oportunidade de ser como ele, de não perguntar quem é, ele só diz assim, o que queres que eu faça, né? Muda-se como diz assim,
a rotação. Então é importante a gente ter esse entendimento de que a ciência hoje ela está buscando explicações científicas. Para nós espíritas, os espiritualistas, o fenômeno ele acontece, ele é incessante. Os espíritos, inclusive, nos respondem que, em termos de pensamento, são eles que muitas vezes que nos guiam, são eles que nos conduzem, que nos dizem pensamentos. Para nós falarmos de processo de influência, obsessão, orientação, é algo que, pelo que a gente, inclusive, vivencia na prática, né, é comum, mas a ciência tem um método, tem uma forma, então ela não encaixou ainda, mas vai, né? E esse é o ponto importante do espiritismo, porque ele vai andar para e passo com a ciência, né? Então o fenômeno da comunicação, o espiritismo, ele é uma chave que incentiva muito a ciência a buscar essa compreensão. Então, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para qualquer cientista, para qualquer pessoa que esteja discutindo esse assunto, tentando entender, ele é a chave. Talvez você esteja lá no seu estudo querendo entender um mecanismo, uma conexão, não encontre uma palavra, um entendimento, um raciocínio, um processo, e o Livro dos Espíritos vai trazer os elementos, as explicações, para dizer como é que essa comunicação acontece, né? E especialmente, como a Dora falou, né, no Livro dos Médiuns, que é esse manual, né, tão importante quanto o Livro dos Espíritos, né, Dora, dessa relação. Com certeza, eu não saberia dizer qual o mais importante. Mas, Fabiana, e se esse livro fosse lançado nos dias de hoje, quais pontos você acredita que chamariam mais a atenção do público moderno e por quê? Boa pergunta, né, Dora? É tanta coisa. Mas eu acho que uma coisa que está muito hoje, que a gente vê, infelizmente, de um lado muito negativo, essa questão da violência contra a mulher, né? E aí, paralelo também, essa questão da mulher sempre ser relegada a segundo plano nas questões sociais, né? Esse aí que a gente faz um estudo, a gente observa isso muito claramente, mas o Espiritismo trouxe uma visão de mulher e homem num sentido igualitário, e respeitando as diferenças, né? Isso é muito interessante, porque isso está lá na lei de sociedade, né? Está lá descrito na lei de sociedade. Então, é um ponto que seria hoje muito, muito importante, seria essa questão. E eu acho que também essa abordagem lógica, né? Uma abordagem lógica, um método lógico de tentar explicar um fenômeno, né? Como eu disse anteriormente, não entrando nessa seara mística de acaso, mas explicando um processo, dando nomes, né? Buscando, dando nomes que permitam compreender o fenômeno, porque isso é inclusive uma orientação que é dada pela espiritualidade na codificação, que certas indagações que Kardec fala, e ele diz assim: por que não tendes uma palavra para cada situação, né? Para nós, o que importa é que vocês, a palavra pouco importa, o que importa é que vocês compreendam o pensamento que nós estamos colocando. Por isso que, às vezes, quando a gente vê em traduções do Livro dos Espíritos, palavrinhas diferentes, mas quando você faz a análise, você está vendo que o pensamento, o fundo é o mesmo. Alguém achou que daquela forma ficaria mais clara, outro resolveu manter uma parte mais erudita, mas o fundo, o pensamento é que não pode escapar, não pode fugir. E essa é uma preocupação dos espíritos ao trazer para nós as informações, né? Ao revelar para nós tantas coisas importantes que iremos colocar. E eu acho que essa questão da mulher, ela seria um ponto importante, essa questão da metodologia, da lógica que o Livro dos Espíritos colocou, e se a gente trazer isso para o século XIX, que essa questão do homem e da mulher era muito mais diferenciada ainda, e os espíritos trazerem para a gente esse entendimento que, olha, o Criador, ele fez exatamente o que é específico para cada um. Fora dessas especificidades, tudo pode ser ajustado, tudo pode ser feito, dividido de forma igual, né? O Raul Teixeira usou uma vez uma forma bem forte para explicar isso, quando ele diz assim, por exemplo, quem só pode gerar filhos e parir a mulher. Depois que a criança nasce, o homem pode fazer qualquer coisa para ajudar a mulher nesse aspecto. Não sei pegar em criança. Eu não sei dar banho menino, não interessa, meu filho. Deus não botou isso só para a mulher, não. Depois que a criança nasceu, você está no barco também, né? Então ele traz essa visão importante.
Nós estamos já finalizando o nosso programa, mas tem aqui a última pergunta que eu fiz questão de inserir nessa nossa conversa, que diz respeito ao Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo. Ele afirma que o Espiritismo, segundo a definição de Kardec, constitui a última fase do processo do conhecimento. E aí ele esclarece, o último não no sentido de fase final, mas nada do que o homem pode atingir até agora, na sua lenta evolução através do tempo. E aí o que eu quero te perguntar é justamente isso. Essa afirmação de Kardec, o que ele quis dizer? Que o Espiritismo foi apresentado como sendo a terceira revelação, mas não a última revelação? Virão outras, mas não no momento? Como é que ele pode entender? Eu entendo nesse sentido de que o Espiritismo ele é progressivo. Então, ele não deu a última palavra. Quando Kardec disse que o Espiritismo vai caminhar para e passo com a ciência, ou seja, se a ciência disser que alguma coisa é daquela forma, o Espiritismo está dizendo ao contrário, o Espiritismo tem que se adequar à ciência, né? E os próprios Espíritos disseram para Kardec que ele não terminaria a obra naquela encarnação. Então, eu vejo isso exatamente nesse sentido, porque ela é progressiva, ela não fica parada naquele tempo, então ela não é a última fase, então com certeza ainda virão. E, né, e esse é o entendimento, Dora, que o livro nos leva, porque, por exemplo, quando o Kardec nos fala, então, da escala espírita, que ele nos dá aquela classificação, ela não é uma classificação fechada, mas é uma classificação que nos ajuda a entender a relação dos espíritos. Quando os espíritos nos trazem a revelação dos mundos, da evolução dos mundos primitivos, mundos de expiações de provas, de regeneração, felizes e celestiais, né? Então, e a gente está num grau de conhecimento e maturidade moral em que a gente agora que tem uma voltinha do lado da Lua, né? Agora, para daqui a 2 anos, a gente descer lá, descobriu-se que agora lá tem alguns minérios, tem alguns importantes elementos para ser usado aqui, né? Então, a gente fica observando que tem muita coisa que só foi possível com o quê? Com o progresso da ciência, com o desenvolvimento da ciência, com o estudo, e naturalmente que isso tem eu acredito que isso tem um controle no sentido de que a gente está indo para o lado da inteligência, que é uma asa, mas o lado da moral é o mais importante. Então, algumas coisas a gente está chegando para dentro de uma maturidade de entender que as conquistas que têm que vir, elas têm que ser para todos. Ela tem que trazer um benefício amplo. Inclusive, um dos astronautas até falou isso, quando ele olhou a Terra e ficou olhando, meu Deus, nós somos tão pequenos, e a gente vai trazer um conhecimento, ou seja, pesquisas que eles estão fazendo, fizeram naquela etapa, não é para usar para matar ninguém, é para melhorar a vida das pessoas, né? E Kardec, quando vai falar da riqueza, quando ele faz lá a dissertação, que ele diz que tem que ter um entendimento moral, uma elevação moral, para se compreender que o mundo deve produzir para que todos tenham a condição de viver bem, de ter o alimento. Então, ela não é o último conhecimento nesse sentido, porque ela é progressiva, ela vai estar evoluindo. As próprias respostas que tem no livro dos Espíritos, elas não são respostas que respondem a tudo, mas elas são uma bússola que já nos dá um direcionamento muito importante. E, obviamente, que quando você pega algumas dessas questões e quando a gente atingir esse grau de maturidade moral que nos permita acessar conhecimentos maiores, a gente vai pegar uma questão dessa, olha aqui, ampliando, né? E como os espíritos disseram que ele não ia terminar a obra agora, ele até vai voltar para concluir, e concluir com certeza num grau de avanço muito maior, e que a gente faça esse esforço de estarmos aqui, né? Que a gente faça esse esforço de estar presente aqui no mundo de regeneração que esse planeta vai se tornar. Muitos de Muito nós nem importante isso. lemos ainda por completa a obra, né? Não Ainda é? tem muita coisa para ser estudada. Vou finalizar aqui com uma fala do Emmanuel, que nos diz que a missão do Espiritismo, tanto quanto o Ministério do Cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo acolheu a revelação de Moisés,
A doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. E o Consolador Prometido não vem censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. É, sem dúvida, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. O Emmanuel, quando fala, a gente... Não há o que discutir, né? Não há o que discutir. Fabiano, meu querido, muito feliz pela sua participação, pela sua contribuição. Sou muito grata por você sempre atender o nosso chamado. Fica à disposição aí para as suas considerações finais. Adoro, eu que sou grato pela oportunidade. Como digo sempre, é importante a gente falarmos de uma forma que estimule as pessoas, né? Se a nossa fala consegue, de alguma forma, atingir um coração e uma mente, a gente já está feliz, porque aí já gerou uma multiplicação, né? E em relação à obra, eu queria só ler aqui um pequeno texto que a gente preparou para finalizar, que eu acho que fica melhor a gente ler do que a gente falar, mas é o seguinte: em um mundo em que se busca sentido, equilíbrio e propósito, né, essa obra, o Livro dos Espíritos, ela continua sendo um farol. Não porque traz respostas prontas, mas porque nos ensina a fazer perguntas certas. Que cada um de nós possa estudá-la com espírito crítico, mente aberta e coração disposto. Porque, no fim das contas, compreender o mundo é compreender a nós mesmos. E essa é uma jornada que nunca perde a atualidade. Então, o convite fica, não é a aceitação cega, né? Mas esse estudo consciente. Que essa transformação, ela não vem apenas das respostas que encontramos, mas das perguntas que aprendemos a fazer. Eu acho que esse é um ponto importante do Livro dos Espíritos. Que metodologia importante que Kardec colocou para nós, né? Para que ela continuasse viva e nos estimulando essa busca consciente, né? A doutrina espírita é uma doutrina heurística, ou seja, ela permite a gente ler tudo, estudar tudo, mas nos ensina a separar, como Jesus disse, o joio do trigo. Para a gente saber o que é joio e o que é trigo, a gente precisa ler, precisa estudar. Então, que seja esse farol, ele continuará sendo farol, muito mais em momentos como esse que a gente está vivendo. Bom, se você gostou da nossa programação, passe o link adiante, curta lá, deixe seu like, porque assim o YouTube entende que é importante essa programação e coloca para mais e mais pessoas, né? Então, a gente conta com essa contribuição. E, se Deus quiser, na próxima semana, nós temos aí um convidado especial, viu, Fabiano? No nosso último programa de abril, que estamos falando sobre o Espiritismo, nós vamos falar sobre o Espiritismo na França. Eita! Nos dias de hoje. E quem está vindo falar sobre isso é o Charles Kemp. Eita, Dora, você tá chique, hein? Vamos lá, vamos aguardar nosso próximo programa. Ah, que bom. Do Conselho Espírita Internacional. Com certeza ele vai, porque para falar de espiritismo na França tem que ser alguém que viva essa experiência, né? Ah, Então, que vamos bom, lá. Dora. Estamos aguardando vocês na próxima segunda-feira. Uma boa semana para todos.